Olá você, muito bom dia! Estamos começando aqui pela TVC Panorama, TV Cultura Santa Catarina, mais um programa A Hora do Povo. Eu sou Adilson Cardoso e até às 11 horas e 10 minutos nós vamos com muitas informações para vocês, nossos telespectadores que nos acompanham em todo o nosso litoral catarinense, até Joinville e também até a nossa capital do estado, Florianópolis. Lembrando que lá na nossa capital, ali em São José, Palhoça, Tijucas e, é claro, Florianópolis, vocês nos acompanham através do canal 14.1 também da TV aberta. Aqui na nossa região de Balneário Camboriú e também de Camboriú, você já está acostumado, porque há 21 anos a TVC Panorama opera através do canal 11.1 da TV aberta também. Se você preferir, pode baixar o aplicativo da TVC Panorama, é rápido, leve, fácil, baixa no seu smartphone e nos acompanhe em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E também através da nossa plataforma digital. Nós estamos ao vivo neste momento no Instagram e também no site da TVC Panorama. Vamos juntos então? Hoje muitas informações, temos Dr. Cássio Timóteo da Costa, já tela cheia para o nosso advogado. Hoje nós vamos falar sobre direito de família. Fique ligado com a gente. Vamos lá, Juan, nosso cinegrafista. Olha só que dia lindo, gente. Que dia lindo demais essa quarta-feira. Hoje, dia 21 de janeiro de 2026. Estamos vivendo o nosso verão brasileiro. E aqui no alto do Cristo Luz, o sol radiante pela nossa vitrine panorâmica, a nossa janela panorâmica. Nós temos uma vista maravilhosa de tudo que acontece aqui na nossa cidade de Balneário Camboriú. Para vocês aí dos bairros da cidade de Camboriú, do bairro Monte Alegre, do Tabuleiro, do Conde Vila Verde, ali do bairro Nova Esperança, também aqui em Balneário, do bairro da Barra, do Pontal Norte, do bairro Pioneiros, muito obrigado pela companhia de todos vocês. Vamos juntos com os nossos patrocinadores. Elson Prado Cabeleireiro, o nosso cabeleireiro, gente. Isso mesmo, o Elson Prado, ele trabalha e tem o seu salão moderno ali na rua Monte Sotara, número 319, no bairro Monte Alegre, em Camboriú. Para você, mulher que quer deixar o cabelo dessa forma, igual às modelos que estão pintando na tela da TVC Panorama, é muito fácil. É só você entrar em contato, agendar o seu horário no 4799520260. 4799520260, o Elcio, que é especialista em alongamento, mega hair e também tinturas. Portanto, é um cabeleireiro completo e de qualidade. Ganhou vários prêmios em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Gramado, agora ainda no ano de 2025. Ou seja, é um cabeleireiro de primeira, portanto, vale a pena você agendar o seu horário. Vamos juntos. Um grande abraço, Elcio. Obrigado aí pela companhia. Agora são 10 horas e mais 35 minutos. Hoje nós vamos ter aqui, é claro, o doutor já está por aqui, já foi anunciado, tela cheia, doutor Cássio Timóteo da Costa, ele que, nosso advogado, sempre está por aqui, acrescentando e, claro, falando a respeito de vários temas. Hoje vamos falar a respeito de direito de família, que é um tema muito pertinente no nosso meio. Doutor Cássio, muito obrigado por senhor ter vindo nessa quarta-feira. De tempo bom, trouxe sol, doutor, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, Adilson. Adilson, para mim é um prazer estar aqui, pela nossa amizade também, pelo carinho que eu sempre sou recebido aqui por vocês. Perfeito. Agradeço de coração. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre pensão alimentícia, que eu acho que é um tema bem pertinente, principalmente início de ano aí, que tem essa questão do reajuste da pensão, com a modificação, com o aumento do salário mínimo, e também tirar algumas dúvidas de algumas mães aí que não sabem exatamente como tratar a situação ou, eventualmente, como fazer para receber essa verba de natureza tão necessária, que é a pensão alimentícia. Às vezes ficam perdidas, né, doutor? Poxa vida, o pai parou de pagar a pensão, não sabe, de repente, o que deve fazer. Então, hoje, você vai ficar sabendo tudo o que você deve fazer em relação à pensão alimentícia, principalmente. E você pode participar, o telefone na tela, 3360-1101, mande a sua pergunta, mande a sua questão, que o doutor Cássio vai ampliar gratuitamente para os nossos telespectadores em toda a nossa região. Inclusive, já tem uma pergunta aqui bastante pertinente, doutor. Bom dia, doutor. Estou grávida, doutor. Preciso aguardar a criança nascer para pedir o alimento, ou seja, que é a pensão alimentícia, doutor? Não, Adilson. Na verdade, muitas mulheres têm esse equívoco de acreditar que somente é devido pensão alimentícia após o nascimento da criança. Mas, na verdade, nós temos o Instituto dos Alimentos Gravídicos, que são aqueles alimentos fornecidos à mãe para auxiliar ela nesse momento da gestação. Isso acaba, muitas vezes, sendo um suporte para exames médicos, gastos médicos,
para as necessidades da mãe nesse período, obviamente, que ela precisa de um suporte, porque não é basicamente a criança também que enfrenta uma necessidade. A mãe também, no momento que está eventualmente grávida, fazendo a gestação da criança, ela também demanda alguns cuidados, alguns exames que têm custos. Então, a mulher pode sim buscar o Poder Judiciário para pleitear este valor, que se chama alimentos gravídicos, e buscar um suporte financeiro aí do genitor até o nascimento da criança. E após isso, os alimentos são convertidos automaticamente em pensão alimentícia. Mas para tudo isso é necessário que ela procure um advogado e entre com esse pedido. Eu sempre falo a todos os nossos telespectadores nas gravações que a pensão alimentícia ela nasce de uma decisão judicial e ela finaliza de uma decisão judicial. Qualquer acordo extrajudicial que você faz com o genitor, com o pai do seu filho, ele não poderá ser executado na justiça e gerar uma eventual prisão, por exemplo. A única forma de você conseguir prender aquele que para de pagar a pensão alimentícia é se tiver um acordo judicial ou uma decisão judicial. Então, a importância é clara. A mulher deve sempre buscar o Poder Judiciário para homologar o acordo feito ou para buscar a decretação judicial dessa obrigação. Não fique apenas com um combinado de boca. É importante que você tenha esse documento para que você tenha essa força executiva. Qualquer alteração em relação à pensão alimentícia, como o doutor falou, tem que passar pelo advogado e também pelo juiz, né, doutor? Sim. Por exemplo, o pai, de repente, doutor, está pagando, vamos colocar R$300. No outro mês ele quer pagar, ou chegou a um ponto, ele decide particularmente entre os dois que ele vai aumentar o pagamento para R$500. Isso seria legal, né, doutor? Mas tem que passar também pelo juiz, né, para poder, e pelo advogado, para todos estarem de acordo. A gente sempre fala assim, as pessoas elas precisam da capacidade postulatória e isso é uma faculdade do advogado, né? Então as pessoas não conseguem automaticamente entrar no Poder Judiciário para regulamentar isso. Então o advogado ele é apenas o meio do caminho, né? Quem efetivamente tem o poder de estipular essas situações são os juízes, né? Então qual que é a importância deste questionamento? É que por mais que o pai queira pagar mais, por exemplo, num mês ou no outro, a mãe precisa ter uma fixação mínima. O pai pode pagar o dobro de pensão, pode pagar 10 vezes mais do que foi estipulado no acordo. Isso não é um problema. Cada um ajuda dentro daquilo que pode, daquilo que acha de direito. Perfeito. Mas um valor mínimo tem que ser fixado. Exato. Porque as necessidades básicas da criança não podem estar flexíveis à boa vontade do pai. Porque daí o pai num mês ajuda e no outro ele simplesmente não ajuda. E a necessidade da criança não é um mês ou outro. A criança come todos os meses. É contínuo, né, doutor? A criança tem gastos médicos todos os meses. Então, assim, é necessário que a mãe busque o Poder Judiciário para fixar um valor mínimo. Dali para frente, se o pai quiser ajudar com outras coisas, está tudo certo. Está tudo certo. Vamos com a participação do telespectador aqui na tela do programa Hora do Povo. A pergunta na tela agora para você acompanhar também. Bom dia, quem está com a gente? João, obrigado. É mais ou menos isso que a gente conversou, doutor. Qual é a base de cálculo do valor da pensão, doutor? Vamos lá. Não existe na legislação, Adilson, um fixador ou uma base. Fala-se na jurisprudência de até 30% do salário do pai. Quando o pai não tem um salário determinado, usa-se com base o salário mínimo. Aplica-se um salário mínimo, meio salário mínimo, 2 salários mínimos, dependendo a qualificação profissional do pai, a capacidade de desenvolver renda que o pai tem. Então, não existe efetivamente uma base. As pessoas cometem um equívoco aí na rua, muitas vezes, de dizer, mas eu tenho direito a 30% da renda. Não é uma regra, é uma média que os tribunais acabam aplicando para alguns casos. Então, vamos lá. O pai ganha, por exemplo, R$ 1.500. 30% seria 450. Dependendo da situação, 450 não resolve o problema da criança, porque é pouco, mas para o pai já é um valor bem gravoso, considerando a renda que ele tem. Agora, se nós pensarmos, por exemplo, uma pessoa que ganha R$10.000 por mês, pagar 30%, que seria R$3.000, ainda sobra um valor considerável para que ele possa pagar aluguel, possa se manter, e esses R$3.000 já é um valor bem significativo para manter uma criança. Então, existem vários critérios a serem analisados. Não adianta apenas olhar 30% e ponto. Nós temos que analisar o binômio necessidade e possibilidade.
Temos que ver qual é a real necessidade da criança dentro do padrão econômico, social que a família convive e qual é a possibilidade do pai. Se o pai efetivamente tem condições de pagar mais, o juiz pode, obviamente, puxar isso para cima. Se a condição financeira do pai é prejudicada, o juiz puxa para baixo, mas também tem que fazer um valor mínimo. Talvez esse pai que ganhe menos vai pagar de forma percentual até mais do que um pai que ganha mais, porque é necessário pelo menos um valor mínimo para aquela criança, obviamente, se manter. E daí a pergunta sempre fica: doutor, mas eu não trabalho, eu sou obrigado a pagar a pensão alimentícia? Sim. Você tem que entender a responsabilidade de você botar um filho no mundo. Não interessa se você tem dificuldade financeira para produzir dinheiro, se você tem uma dificuldade para arrumar um emprego, para todos os efeitos. A partir do momento que você trouxe uma pessoa ao mundo, nasce aí a obrigação de você sustentar essa pessoa, essa responsabilidade. Então, para todos os efeitos, o juiz, mesmo desempregado, fixa um valor, sim, de pensão alimentícia, para que o pai dê aí, eventualmente, o seu jeito para arrumar o sustento para o menor. Para que não fique, porque é muito fácil, né, Dilson? Sim. Muitas vezes os homens, eu estou desempregado, não consigo arrumar um emprego. Desculpa, e daí toca para a mãe. Mas daí a mãe, não interessa se ela está empregada, se ela tem condições ou não, ela é obrigada a dar um jeito. Sim, sim. Então é por isso que o Poder Judiciário não usa como critério estar empregado ou não. Sim, sim. O Poder Judiciário simplesmente entende que a necessidade da criança é presumida, ela precisa sobreviver, automaticamente o homem tem que buscar uma alternativa, a não ser que seja inválido. E daí nós estaríamos falando de uma outra situação totalmente diferente. Doutor Cássio, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta que acredito que deve ser a pergunta da maioria dos nossos telespectadores que nos acompanham nesse quadro especificamente. A respeito, doutor, por exemplo, o pai ganha R$3.000, ele tem 2 famílias. Sim. Né? E cada família tem 2 filhos, ou seja, 4 filhos. Como é que é feita essa divisão do pagamento da pensão alimentícia para uma família, para os filhos, e para outra família, doutor? Vamos lá. Ele tem 2 famílias, a qual ele convive com uma e outra é ex-família. Positivo, doutor. Positivo. Isso. Ou são 2 famílias, ou são 2 ex-famílias, né? Se for, digamos, 2 ex-famílias, ele tem 2 casamentos que não deram certo, teve filhos. De regra, o juiz ele vai analisar a capacidade financeira dele, vai entender que é possível tirar, por exemplo, R$1.000 da capacidade financeira dele, e divide proporcionalmente entre as crianças esse valor, então cada criança ganharia, digamos, R$250. Seria mais ou menos essa lógica. Agora, considerando se ele está num novo casamento, nós temos que analisar também a condição financeira dele atual e o relacionamento dele, como é que é a estrutura financeira desse novo casamento. Porque nesse caso, o juiz pode, inclusive, muitas vezes, fixar R$1.000 para ele pagar apenas para 2 filhos e deixar os outros 2 para ele e a mulher atual sustentarem essas crianças. Então, tem que ser analisado um contexto um pouco maior, não é uma ciência tão exata, tá? Entendi. A ideia é assim... Então, não é fracionado... Não é fracionado em todos... valores iguais. Em valores iguais em todos os casos. Até porque, dependendo da situação, por exemplo, alguns filhos entram com um pedido judicial agora, outros entram depois, esse juiz fixa 20%, 30% do salário mínimo, lá na frente o juiz já fixa outro percentual. Já muda tudo. Já muda o percentual, cenário, né? Então não é uma ciência muito exata, gente. O ideal é o quê? É que, de preferência, busquem os casais a conciliação. Busquem tentar estipular isso de uma forma saudável. E eu, no meu ponto de vista, há praticamente 15 anos trabalhando com isso, eu não gosto de estipular percentual sobre o salário do pai e nem valor fixo. Eu acho que o melhor indexador para que seja estipulado pensão alimentícia é o salário mínimo. O pai fixa lá meio salário mínimo, 1 salário mínimo, porque para todos os efeitos, independente da condição financeira dele, a família, pelo menos a mãe e a criança, podem contar com um valor determinado. O salário mínimo aumenta todo ano, então a mãe tem essa certeza do reajuste do valor com a inflação, porque R$100 hoje não é R$100 daqui a 10 anos, muda. Nós temos a perda do poder econômico, que é importante ser analisado isso nos acordos de pensão alimentícia. Então, obviamente, o ideal é que tenha pelo menos um valor pré-fixado que atenda uma necessidade básica. Perfeito. E dali para frente, se o casal conseguir estipular uma boa convivência, e eu falo, e o pai também tem um pouco de cifragol, né? Melhor trazendo uma fala popular, sim, mas para que os homens acordem um pouco para a vida também, né? Que R$400 não resolve nada. R$400 para quem tem um filho, eu tenho uma filha, não faz nada praticamente. É 2 sacolinhas, né? É 2 sacolinhas, um lencinho umedecido, não resolve nada. Que os pais também busquem alternativas aí para ajudar os filhos de forma efetiva, né?
Então também tenham a consciência aí que os R$400 que se falava há 4, 5 anos atrás para dar para uma criança, hoje já não é mais R$400. Já não é. E já não resolve mais a necessidade. Com certeza absoluta, doutor. Tem uma pergunta aqui, doutor, que provavelmente a mãe está fazendo, né? Doutor, eu posso pedir o desconto na folha de pagamento direto do pai? Eu digo que ela deve, Adilson. A melhor coisa que uma mãe pode fazer é tirar esse dinheiro na fonte. Se for funcionário público, ainda melhor ainda. Faz o acordo através de um advogado, faz o acordo judicial e já pede para o juiz oficial, o órgão público a qual ele é servidor, para descontar na fonte. Se for seletista também, carteira assinada, já faz isso. Por quê? Porque nesse caso evita a inadimplência, evita a problemática de estar implorando para ele pagar um valor devido. Evita aquele repasse, né, doutor, que às vezes não vem. Isso, aquele estresse todo. Porque muitas vezes o que eu vejo lá no escritório? Daí a mãe arruma um namorado novo, ou tem uma briga com o ex-marido, ou qualquer coisa. Já é um pretexto para não pagar. E já é um pretexto para não pagar. Daí já começa uma discussão nova, porque eu vi que tu foi no salão fazer o cabelo, tá usando meu dinheiro. Ou a mãe saiu, foi no baile de repente. Tu tá indo no baile? Gastando baile, não tá gastando com o nosso filho. Não vou enviar mais. Exatamente. É isso então mesmo. O ideal é que não passe esse controle pelo pai. Já estipule que vai ser descontado direto na folha. E isso, de uma certa forma, traz uma saúde financeira também para o genitor. Sim, com certeza. Porque o genitor acaba se obrigando a se adequar a essa dinâmica de já não ter aquele valor no orçamento dele. Vira uma coisa automática. Vira uma coisa automática. Sem estresse também, né? Sem estresse. Também não fica pensando toda vez que vai pagar. Um tema muito valioso hoje, trazido pelo Dr. Cássio Timóteo da Costa, que é direito de família, pensão alimentícia, que é um assunto muito sério. Nós vamos rapidinho ao nosso intervalo comercial e já voltamos. É só o tempo de tomar uma aguinha e fique com a gente, tá bom? Já já.